Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. E o mercado começa a semana em queda, refletindo o crescimento da China que veio abaixo do esperado nesse segundo trimestre do ano. Lá na Ásia, o destaque na semana passada foram os dados da balança comercial e da inflação chinesa, que vieram abaixo do esperado e reforçaram a visão de uma recuperação econômica mais fraca por lá. Por outro lado, o governo chinês prorrogou os incentivos do setor imobiliário e também sinalizou que deve lançar novos pacotes de estímulos para o lado do consumo, que tende a ter uma resposta mais rápida na atividade econômica. Nessa madrugada saíram os dados do PIB chinês desse segundo trimestre e o crescimento ficou aquém do que a gente vinha esperando. Veio uma alta de 6,3% nesse segundo trimestre, enquanto o mercado projetava um crescimento maior, de 7,3%. O número abaixo trouxe, claro, um mau humor para as bolsas que começam a semana em queda. Lá na Europa, semana passada, teve indicador de produção industrial da zona do euro, que veio com um crescimento de 0,2% em maio, enquanto o mercado projetava um crescimento maior de 0,3%. Bom, mesmo com essa desaceleração na atividade europeia, o cenário segue sendo de mais altas de juros pelo Banco Central Europeu na tentativa de controlar a inflação, que deve seguir influenciando o comportamento dos ativos de bolsa na região. Na agenda econômica na Europa dessa semana, vão sair os dados de inflação da zona do euro e também do Reino Unido, que deve ajudar a calibrar as expectativas sobre as próximas decisões de juros. Além disso, ao longo dessa semana também, vários membros do Banco Central Europeu vão discursar e, claro, devem falar um pouco sobre as suas expectativas a respeito de juros por lá. Indo para os Estados Unidos, semana passada foi positiva, com os dados de inflação ajudando no otimismo do mercado. Lá em Nova York, o Dow Jones acumulou uma alta de 2,3%, o S&P fechou com uma alta de 2,42% e o Nasdaq acumulou uma alta na semana de 3,5%. O grande destaque na semana passada por lá foram os dados de inflação ao consumidor e ao produtor, os dois abaixo do esperado, o que animou o mercado. De qualquer forma, o mercado ainda assim precifica uma alta de 0,25% nos juros dos Estados Unidos nessa reunião agora de julho. Mas a expectativa para uma nova alta na reunião de setembro, que vinha sendo especulada, diminuiu bastante e o mercado passou a trabalhar com a hipótese de essa ser a última alta de juros no ano. No corporativo, a temporada de balanços do segundo trimestre começou com os grandes bancos reportando seus números que vieram melhores do que o esperado. JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup, tanto na parte de receita quanto na parte de lucro, superaram as projeções de mercado. Essa semana a gente vai ver agora os balanços do Bank of America, do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. Além disso, o mercado deve olhar com bastante atenção para os balanços dos bancos regionais, depois de todo o problema que eles enfrentaram no primeiro trimestre com a quebra de alguns dos principais nomes, como o Silicon Valley Bank e como o First Republic Bank. Além desses nomes, nessa semana também saem balanços da Tesla e da Netflix, que devem mexer com o humor do mercado por lá. Ainda na agenda americana, nessa semana, a gente vai ver os dados de produção industrial dos Estados Unidos e vendas do varejo de julho, ambos saindo no dia de amanhã, terça-feira. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está caindo 0,03%, Eurostock 600 está caindo 0,52% e o FTSE de Londres está caindo 0,29% agora. Lá no Japão, o Nikkei fechou com uma queda de 0,09% e o Xangai, lá na China, caiu 0,87% nessa madrugada. O índice de mercados emergentes está caindo também 0,56% agora. O DXY, o dólar index, também em queda de 0,06% e os juros de 10 anos nos Estados Unidos também com uma queda de 0,71%, cotado a 3,79 no anual. O índice de commodities da Bloomberg também opera com queda de 0,39% e o petróleo caindo bastante nessa manhã. O petróleo WTI caindo agora 1,30%, cotado a 74 dólares e 30 centavos o barril. Já o petróleo Brent caindo 1,33%, cotado a 78 dólares e 82 centavos o barril. Petróleo em queda com o PIB da China, que veio menor do que o esperado, uma vez que a China é o maior importador da commodity. O minério de ferro também sentiu o impacto do PIB chinês e fechou com uma queda nessa madrugada. Lá em Dalian, o minério caiu 0,89% e fechou aos 116 dólares e 13 centavos a tonelada. O universo de criptoativos caindo também nas últimas 24 horas, o Bitcoin acumula uma queda de 0,18%, está cotado a 30.250 dólares. O Ethereum cai um pouco mais, queda de 0,34%, cotado nesse momento a 1.925 dólares. Bom, por aqui, o Ibovespa acumulou uma queda de 1% na semana passada e fechou nos 117.711 pontos. O dólar também caiu, a moeda americana fechou com uma queda de 1,7% na semana e terminou cotada aos R$ 4,70.
R$ 1,79. O destaque local por aqui foi o IPCA, que saiu na semana passada e veio com uma queda menor do que o mercado vinha projetando. A projeção era de uma queda de 0,10% e o IBGE divulgou uma queda menor de 0,08%. Com isso, o mercado por aqui, que vinha começando a acreditar em um corte de 0,50 para a Selic, voltou a acreditar em quedas menores, quedas de 0,25% na nossa taxa de juros. Um outro dado relevante que saiu na semana passada foi a receita do setor de serviços e os dados do setor de vendas de varejo. Ambos vieram abaixo do esperado. Do lado político, o local aqui segue acompanhando as discussões a respeito da reforma tributária e arcabouço fiscal que esperam a aprovação agora no Senado. Do lado corporativo, a JBS foi o destaque positivo na semana, acumulou uma alta de mais de 7%, depois que a companhia anunciou que deve retomar os planos de listarem as suas ações também no mercado americano. Isso, além de dar uma exposição maior para a companhia, também permite que ela consiga acessar o capital mais barato. Do lado negativo, as empresas que são mais sensíveis à nossa taxa de juros foram as que mais sofreram na semana. Aqui o destaque ficou para a queda das ações da Gol, que caíram mais de 17% na semana, e também as ações da Pets, que caíram 14% na semana. Bom, a agenda dessa semana está mais vazia, o destaque vai ficar para o IBCBR, que é uma proxy do nosso PIB, que sai hoje. A previsão para o time do Banco Itaú é de que venha com uma queda de 0,4% na comparação com o mês de abril. Além disso, nessa semana a gente vai ter também o IGP-10, e aqui a previsão é de uma deflação, de uma queda de 1,07%. Na agenda corporativa, a Vale vai divulgar amanhã um relatório de produção e vendas referente ao segundo trimestre de 2023. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço, valeu e até amanhã.